caminho de conexão com o feminino me ajudou a ver, porque eu fiz aquela inclusão, né, daquele homem que era importante na minha história, que no caso era o meu avô materno, que era o primeiro, né, primeiro grande homem que era importante de ser visto, e também a olhar para minha avó e enxergar a força dela de suportar aquilo tudo, que aquilo era a história dela, que aquilo não era a minha história. A gente não precisava repetir essa história, né? Então eu comecei a aprender a confiar nos homens. A virada de chave na minha história foi quando eu comecei a enxergar que os homens também podem ser bons, né? E que eu podia ver também, abrir meus olhos, né? O meu olhar para a bondade dos homens. Antes eu enxergava, eu estava sempre mais focada no lado ruim deles, assim, sabe? Aquilo que, tá vendo? Eu já sabia, uma hora ele ia me decepcionar mesmo, né? Eu já estava sempre preparada, eu falo que eu estava sempre com as pedras nas mãos. E eu vejo isso no movimento das mulheres que têm essa dificuldade de confiar, né? Então, quando eu resolvi essas questões que eu tinha, no fundo com a minha mãe, porque eu julgava também minha mãe, que aceitava determinadas coisas, e né, me intrometia na relação de casal com meu pai. Então, quando eu consegui me conectar com a minha mãe, me conectar com a história da minha mãe, com a minha avó, enfim, eu passei a ter acesso a essa sabedoria, né, que a gente já tem falado nas últimas lives, assim, sobre, né, essa de sexta-feira, sobre essa sabedoria, dessa conexão com a sabedoria feminina, que é uma coisa sutil. E aí eu quero trazer aqui para vocês o que eu entendo como sabedoria, não a partir de mim mesma, mas a partir de uma percepção do Bert, né, do Bert Hellinger, que ele fala assim, o que é sabedoria. Ele fala assim, que o sábio não é aquele que sabe mais do que os outros. O sábio é aquele que sabe o que é possível e o que não é possível, sabe? Então eu vejo isso muito nesse movimento feminino, né? Quando a gente se conecta com essa sabedoria, a gente começa a perceber, gente, isso não é possível, eu tô querendo assumir o lugar do outro, o lugar do homem, eu tô querendo dar conta de tudo, eu tô querendo ocupar o lugar do meu marido, eu tô querendo tirar a força do meu marido para eu disputar força aqui com ele, enfim, né? Então quando eu começo a entender, isso é possível e isso não é possível. Então esse é o sábio, né? Para mim essa é a sabedoria do feminino, quando a gente começa a perceber, opa, eu tô começando a invadir o espaço do outro, eu tô tentando ser o outro, eu tô tentando excluir o outro. Isso não é possível. Isso é possível. Gente, isso é transformador, né? Então, é essa verdadeira sabedoria que a gente começa a acessar quando a gente se conecta com o nosso feminino mais profundo.